Aos 80 anos de idade, cerca de 80% dos homens apresentam alopécia androgenética em maior ou menor grau. A queda de cabelos contribui para a redução da autoestima. Então é um assunto sério, deve ser abordado sem preconceito e sem misticismo. Nesse tipo de calvície, ocorre uma miniaturização progressiva dos folículos capilares. Aqui vamos falar sobre o que a ciência já sabe sobre a relação entre a calvície de padrão masculino e a hereditariedade. É sempre bom eu destacar o fato de que no mundo científico novidades surgem o tempo todo. A pesquisa continua e nós precisamos estar sempre atentos a tudo o que aparece na literatura. Muitos gurus ganham dinheiro prometendo uma solução rápida e mágica para o problema, normalmente com o uso de produtos que já temos em casa. O ser humano tem uma tendência natural de acreditar naquilo que parece mais fácil e é por isso que o efeito placebo existe. Mas a verdade é que apenas a finasterida oral e o minoxidil tópico demonstraram mais de uma vez sua eficácia em estudos científicos sérios. A dutasterida, um potente inibidor de 2 tipos da enzima 5-alfa-redutase, já tem sido prescrita por alguns médicos. A 5-alfa-redutase, conforme já estudamos neste canal, é a enzima que transforma testosterona em DHT, um hormônio nocivo para os bulbos capilares. Em casos mais graves de alopécia, o transplante capilar é a solução recomendada. Quanto mais velho um homem é, maiores são as chances de que ele perca cabelos. Mas a idade exata em que o processo se inicia e o modo como ele se desenvolve são imprevisíveis. Se o pai de um homem começou a perder cabelos aos 20 anos de idade, isso não significa que esse homem ficará calvo tão cedo. E existem inúmeros casos de homens bem calvos que têm pais bem cabeludos. A alopécia androgenética é predominantemente hereditária, passa de ascendentes a descendentes, mas não é causada exclusivamente por fatores genéticos. Além disso, só ficará careca o homem que herdar um conjunto de genes que determinem em grupo essa condição. Ninguém fica calvo por herdar apenas um gene do pai ou da mãe. O AR é um gene que dá instruções para que o corpo humano fabrique uma proteína que se liga bem especificamente a hormônios andrógenos. Uma mutação nesse gene parece estar associada à calvície masculina. Uma curiosidade é que o AR está no cromossomo X, então nossa família materna é a que mais deve ser levada em consideração quando falamos em alopécia androgenética. Mas, é claro, há exceções. Todos os irmãos da minha mãe, por exemplo, ficaram calvos antes dos 30 anos de idade. Eu cheguei aos 40 sem apresentar nenhum tipo de calvície. Além disso, muitos homens têm queda de padrão semelhante ao padrão dos seus pais, o que indica que também podemos herdar essa característica da linha paterna. Há pessoas na internet que negam a relação entre a DHT e a calvície, mas conforme já dissemos em outro vídeo, não há mais dúvida de que esse hormônio desempenha um papel fundamental. Medicamentos como a finasterida e a dutasterida inibem os tipos da enzima que converte testosterona em DHT, a 5-alfa-redutase. Mas atenção, existem indícios de que outras enzimas também participam do processo da queda de cabelos em homens e mulheres. E talvez seja essa a explicação para que a finasterida não funcione em 100% dos casos. A diminuição da DHT é essencial, mas pode não ser suficiente. E é por isso que eu insisto, só o exame clínico com o auxílio de exames laboratoriais pode apontar o caminho para a solução do problema.
Muitos homens ficam preocupados e por isso executam uma pesquisa aprofundada sobre sua própria história familiar, prestando muita atenção aos primos, tios e avós. Mas têm dúvidas porque são bombardeados com mitos sobre o assunto. O certo é que a calvície não é causada por um único par de genes. O que se sabe atualmente é que uma pessoa precisa herdar um conjunto, vou repetir, um conjunto de genes que, associados, vão determinar a perda de cabelos. Irmãos que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe nem sempre apresentam o mesmo padrão de queda. E existem casos em que um irmão fica calvo e outro não. Ainda que sejam filhos, como eu disse, do mesmo pai e da mesma mãe. Não há como um site na internet afirmar com certeza se você vai ficar careca ou não. Isso não é possível. Quando se trata de genética, muitos fatores estão envolvidos. Então não se deixe enganar por aproveitadores da sua fragilidade. Se você perceber uma queda acentuada, vá em busca de ajuda médica e faça o tratamento conforme o profissional recomendar. Não dê ouvidos a palpites, nem compre remédios que prometam cura sem ter sido minuciosamente estudados pela ciência séria. Pois bem, eu vou ficando por aqui agradecendo pela companhia e reforçando, nosso canal não é sobre calvície, hein? Mas está disponível uma pasta específica sobre o tema para que meus amigos que estão preocupados possam ter um pouco mais de informação. Enfim, até o próximo vídeo.